Olá a todos, meu nome é Felipe Ricari e nesse vídeo eu vou estar demonstrando o jogo que eu e meu grupo fizemos como projeto final na disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores, ministrada pelo professor Dr. Fábio Capabianco na Universidade Federal de São Paulo. O nosso jogo foi feito no simulador de arquitetura MIPS chamado Mars e foi feito com o intuito de prestar uma homenagem ao nosso professor Fábio Capabianco. E o grupo é constituído de mim, Felipe Ricari Kawahama, Natália Araújo dos Reis, Vitor Costa Carvalho e William de Hamster Gomes de Oliveira. Então, o nosso jogo, que chama Kappa Simulator, ele é basicamente um jogo idle, também conhecido como um jogo clicker. E esse tipo de jogo, ele não possui uma história muito complexa. E todas as ações que você pode fazer no jogo, elas são simples. Elas basicamente se resumem a comprar melhorias para fazer com que você vá acumulando cada vez mais pontos. Então, aqui por exemplo, vamos iniciar o jogo. Aqui começa na primeira fase, com o professor Capabianco na fase de bebê ainda, né? E o objetivo é ir angariando likes para você ir cada vez mais evoluindo na vida dele. Então, o comando C aqui no Keyboard Simulator, ele vai conseguindo like, um like a cada vez que você clica. E aí ele liberou o primeiro upgrade que você pode comprar, que seria para clicar 0. Então, começou. Comprou o primeiro, ele vai começar a contar automaticamente. E você ainda pode ficar clicando para aumentar ainda mais o ganho que você tem. Aí pode comprar mais uma vez, assim aumentar a taxa. E aí libera o próximo upgrade e pode comprar ele também. Então, conforme você vai comprando mais upgrades, a sua taxa de likes por segundo que você ganha vai cada vez mais aumentando, né? Aí, então, vamos comprar mais um aqui. O professor Capabianco agora está na fase dele formado e nós estamos ganhando cada vez mais likes. Eu fiz uma mudança no código do jogo, que eu mudei o preço de cada upgrade para poder mostrar nessa simulação todas as fases dele. Então a gente tem a terceira fase dele aqui, no caso seria ele formado. A quarta seria ele versão Rastafari, que seria depois que ele se formou. Então continuando, aqui é a quinta fase, que seria depois do professor descobrir a sua paixão por computador, aí decidir o que ele queria da vida depois de se formar. A sexta fase é ele já como nosso professor, então é assim que ele é hoje em dia, mais ou menos, sem os cabelos grisalhos. A sétima fase é dele como youtuber, depois que ele começou a postar algumas videoaulas no YouTube para ajudar os alunos. A oitava fase é ele chinês, porque às vezes o professor Capabianco vai para algumas conferências fora do país e um deles foi na China. Nona fase é dele como astronauta. Ele não foi para a Lua ainda, mas depois que ele, na nossa história pelo menos, né, depois que ele começou a viajar pelo mundo fazendo conferências, ele quis mais, né? Decidiu ir para a Lua. E assim, quando retornou à Terra, que é a última fase dele, ele virou o rei da Terra, no caso dominando todos nós. Uma outra coisa que nós implementamos para deixar o jogo mais dinâmico e interativo foi esse menu que representa os upgrades que você consegue comprar no momento. Então todos que estão coloridos a gente consegue comprar. Agora, os que estão em preto, ou seja, só os que estão à sombra deles, nós não conseguimos comprá-los. Isso acontece pelo fato de que nós não temos ainda os likes suficientes ou nós não estamos na fase correta para comprar determinado upgrade. Por exemplo, nós estamos na fase 3, que é a do professor Capa formado, então nós só conseguimos comprar o correspondente da fase, ou os anteriores, ou um seguinte a ele, que seria o upgrade 3.
Assim está colorido, então podemos comprá-lo. Agora, só agora que podemos comprar o upgrade 4. Assim a gente força o jogador a ter uma progressão natural dentro do jogo. Agora, mesmo com esse menu interativo, que sempre diz quais upgrades você consegue comprar no momento, às vezes um jogador pode se perguntar no meio do jogo quanto que custa, por exemplo, o último upgrade. Ou, por exemplo, qual que é a taxa de aumento que eu consigo ao comprar o primeiro upgrade ou o segundo upgrade. A gente pensou nisso e por isso implementamos também menus. Então, esse aqui, por exemplo, é quanto que custa cada upgrade. Então, upgrade 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí aqui está o preço de cada um, o custo em likes de cada um. E aqui está a taxa de aumento que estamos no momento. Então, a cada segundo estamos ganhando 18 likes. Outro menu que a gente implementou foi esse de taxas, que representa a quantidade de likes que nós vamos ganhar a mais por segundo se comprarmos determinado upgrade. Então, se nós comprarmos o upgrade 2, por exemplo, nós vamos aumentar a nossa taxa para recebermos 10 likes a mais por segundo do que a taxa atual que estamos. Aí, para sair desse menu é só apertar E de Exit e pronto, voltamos para a tela. Vou estar apresentando agora alguns minigames que nós implementamos dentro do jogo Kappa Simulator para fazer com que o jogador tenha a possibilidade de ter um aumento muito grande da sua quantidade de likes atual, mas com certo risco. Um deles, por exemplo, é o Kappa Vegas. Nesse caso, o Kappa Mágico vai escolher um número de um dado e você tem que acertar o número que ele escolheu, de 1 a 6. Então, por exemplo, escolhi 4 e ele escolheu 6. Então eu perdi, porque eu não escolhi o que ele escolheu, não escolhi o certo, e assim eu perco todos os likes que eu tinha naquele momento. Mas eu posso ainda voltar lá na tela e, por exemplo, ó, escolhi 3 agora, aí eu ganhei. Quando voltar para a tela inicial, eu vou ter 6 vezes mais likes do que eu tinha naquele momento. Outro minigame que nós temos é esse daqui, que é o Kappa Junkin, que foi inspirado no jogo clássico de pedra, papel, tesoura. Basicamente é você contra a CPU. Você tem que escolher entre pedra, papel ou tesoura, apertando R, P ou T, e assim você vai obter um resultado. Então, por exemplo, aqui eu perdi porque eu escolhi pedra e a CPU papel, e nesse caso eu perco todos os likes que eu tinha, de novo. Mas posso jogar novamente. E aqui no caso foi um empate. Quando acontece um empate eu não perco nem ganho. Jogando mais uma vez, dessa vez eu vou escolher pedra. E assim eu ganhei. Quando isso acontece, eu dobro a quantidade de likes que eu tinha no momento em que eu entrei no jogo. Agora eu vou mostrar o último minigame que a gente implementou. Ele chama Capa Truco. E ele pode ser acessado apertando a tecla B no menu principal. Então aqui está a tela principal do Capa Truco. O jogo ele é inspirado no jogo de baralho Truco, mas ele não segue a mesma sequência. O que isso quer dizer? Que eu tenho duas cartas aqui que são geradas aleatoriamente pelo computador e o jogador pode selecionar entre a primeira carta ou a segunda carta. Se a carta que eu escolhi for maior que a outra carta, então eu ganho. Então, e ele segue a lógica crescente do baralho. Então seria o Ás é o mais fraco, depois vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama, rei. O rei é o mais forte, o Ás é o mais fraco. Em caso de empate, a gente vai ver pelo naipe, quem que vai ganhar. Aquele que tiver o naipe preto, vence. Então, por exemplo, aqui ó, vou selecionar a carta 2. Então eu escolhi o rei, que é maior que o 10, então eu ganho, e assim eu dobro a quantidade de likes que eu tinha. Aí agora, se eu selecionar a carta e perder, porque o 7 é menor que o 9, né? Aí eu perco tudo.
Então agora, para finalizar a explicação sobre o jogo, eu vou estar explicando como o jogo termina. Na verdade, o jogo ele não termina. Nós estabelecemos um número máximo de likes que alguém consegue atingir por jogada, por tentativa. E assim, quando a gente ultrapassa esse limite que estabelecemos, o jogo reseta e começa desde a fase 0 novamente. Nós estabelecemos o limite como sendo 2 bilhões, e isso não é por acaso. Isso se deve ao fato de que os registradores que guardam os valores do Mars, eles têm um limite de que só conseguem armazenar até o número 2 bilhões, 147 milhões e uns quebrados, ou 2 elevado a 31 menos 1. Então é por isso que nós acabamos optando por isso. Então, quando você ultrapassa 2 bilhões, o jogo reinicia. Aqui aparece a nova tela, a tela de conclusão, e avisa que um novo BBK nasceu. Aí para começar a jogar é só apertar qualquer botão e assim começamos novamente. Então esse é o nosso jogo. Gostaríamos de agradecer pela oportunidade e pela ajuda aos professores Fábio Capabianco e Sérgio Barros. E se você gostou do jogo, deixa seu like e até uma próxima.